todos, me chamo Carolina, sou aluna do PPGTA também, professora de Biologia, tem até alguns ex-alunos aí, e hoje vou trazer o tema da diversidade de estratégias em educação ambiental para diferentes contextos. Tá certo. Então, nesse trabalho, o objetivo é uma revisão de literatura em relação à educação ambiental em diversos contextos. Quando eu falo diversos contextos, eu quero dizer instituições de ensino, empresas, ambientes públicos que precisam desse aparato, né, de educação ambiental por conta dos atuais fatos que estamos vivendo de mudanças climáticas. Hoje, a educação ambiental é algo que nós precisamos comentar e é algo muito falado, né? Então, estou fazendo a revisão de literatura e compreender melhor as iniciativas nesses diferentes contextos. Então, né, como eu tinha falado, e Viana também traz essa questão de a educação ambiental ser essencial para o desenvolvimento de habilidades na promoção de mudanças de hábitos dessas pessoas. Então, a metodologia é uma revisão de literatura. A maior parte da nossa pesquisa ali é em plataformas digitais, porque hoje nós sabemos que muito é lançado nessas plataformas. Então, Cielo, Revista Capsa, Pergam e o Google Acadêmico. Então, foi escolhido várias palavras-chave. Como o tema é muito abrangente, né? São vários contextos, então na escola, empresas, ambientes públicos, igrejas. Então, as palavras-chave foram as mais diversas combinações que eu consegui imaginar. Então, empresas, meio ambiente, projetos ambientais em condomínios, educação ambiental em escolas, enfim, fui fazendo essas combinações. Tentei fazer também as combinações em inglês, e aí isso abrange muito mais trabalhos. E aí fiz um parâmetro ali nos últimos 14 anos. Eram para ser nos últimos 10 anos, mas eu achei um livro fantástico de 14 anos atrás, eu não consegui deixar ele de fora. Então eu aumentei um pouquinho a pesquisa para 14 anos atrás, para incluir esse livro. E um pouco ali pelo resumo, né, o que estava um pouco mais atualizado, eu preferi também deixar de fora da minha pesquisa por conta das atualizações que nós precisamos ter em quesito de ferramentas mesmo e estratégias para a implementação da educação ambiental. Então, né, foi embasado na nossa lei que nós temos em relação à educação ambiental, bem forte, que traz a educação ambiental nos ambientes formais e informais, que é a Lei 9.795 de 99. E um dos parâmetros, né, que eu comentei sobre os resumos foi a ANISE, que é a Análise de Necessidades e Intervenções Socioeducativas, que são trabalhos que trazem essa questão da educação ambiental muito mais atrelada ao ambiente, ao contexto em que está inserida. Então, por exemplo, no IFC de São Francisco do Sul, a educação ambiental seria diferente, por exemplo, do IFC de Araquari, porque são contextos diferentes, são comunidades diferentes. E a ANISE, ela fala um pouco em relação a isso. Então, brevemente, né, sobre a minha pesquisa. Então, análise escolar, a gente sabe que nas escolas a educação ambiental ela é muito mais latente por conta dos professores de biologia, das áreas da ciência da natureza, já está atrelado a BNCC, LDB. Então, é algo que já está bem incorporado e aí traz muitas questões da prática, né? Algo que sai um pouco da teoria da educação ambiental e entra um pouco mais na questão prática, que eu não vou me estender muito, que eu vou falar no próximo. E no contexto empresarial também foi percebido que é muito importante essa questão do engajamento das famílias dos colaboradores. Então, por muitas vezes, empresas como ArcelorMittal, Tupi, enfim, muito mais, que tem esse impacto muito maior, precisam ter uma questão de educação ambiental, não só para o colaborador que frequenta aquela empresa, mas também para os familiares, né? Então, projetos sociais, tem algumas empresas que já fazem esse tipo de projeto social atrelado à educação ambiental. E espaços públicos, a transformação, né, dos frequentadores em agentes de conservação. Então, muitas vezes em shoppings, em parques, os frequentadores, eles vão lá, só passam e fica por isso, mas o intuito de alguns locais, e através da nossa pesquisa, é fazer com que esses
frequentadores sejam mais do que só frequentadores, que eles tenham a implementação da educação ambiental nesse espaço onde ele vai passar. Então, a conclusão é que as práticas, né, de educação ambiental sustentável têm que ser implementadas em múltiplos cenários. Nós já passamos da época em que a educação ambiental é só atrelada à escola. Nós precisamos expandir esses contextos. Então, tem um grande volume em relação à educação ambiental na escola, porque nós vemos trabalhando isso há muitas décadas, mas em relação aos outros contextos, as informações são um pouco menos quantitativas, né? Então, por conta disso, vou elaborar uma cartilha simples, didática, objetiva, que vai trazer um parâmetro ali para esses outros contextos terem um foco um pouco melhor para conseguir implementar essa educação ambiental, saindo, desatrelando um pouco da escola, indo para a educação não formal. E facilitar a implementação de educação ambiental em vários contextos de forma inclusiva e eficaz. Os agradecimentos eu vou deixar para a próxima e as referências.